Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é substantivo, palavra que dá nome. Na aula de hoje, você irá aprender sobre o substantivo e suas flexões. Mas antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre a aula. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto. E já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo. E tem como objetivo aprender sobre as flexões dos substantivos a partir de exemplos do cotidiano. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você sabe o que é um substantivo? Talvez você ainda não conheça a definição do que é um substantivo, mas eu aposto que você conhece muitos substantivos. Essas palavras fazem parte do nosso dia a dia, usamos elas o tempo inteiro. Vamos então aprender mais sobre os substantivos? Mãe, pai, avô, avó, escola, casa, caderno, cadeira, amor, beleza, sol, mesa, TV, Fernanda, Cariacica, Espírito Santo. Todas essas palavras podem ser classificadas como substantivos. Mas isso vai depender também de como essas palavras estão colocadas na frase. Mas na maioria das vezes, essas palavras aparecem no texto como substantivos. O que isso significa, professora? O substantivo é a classe de palavras que nomeia as coisas. Coisa, que coisa? Pode ser um lugar, um objeto, um sentimento, um ser real, um ser imaginário, etc. Muitos outros. E por isso, eles podem ser definidos em alguns grupos. Vamos conhecer alguns desses tipos de substantivos? Temos os substantivos comuns. Os substantivos comuns dão nome às coisas em geral, de forma genérica. Por isso, as palavras são escritas com letras minúsculas. Veja só alguns exemplos. A pessoa está feliz. Neste caso, a palavra pessoa é um substantivo comum. Veja só essa outra frase. A criança está brincando. Neste caso, a palavra criança é o substantivo. Veja agora o terceiro caso. O país é bonito. Eu aposto que você já sabe qual é o substantivo nessa frase. Veja só, está em negrito. O substantivo comum é país. Então, como você pode observar, em todos esses casos temos substantivos comuns. Mas nós temos também os substantivos próprios. Os substantivos próprios dão nome aos seres de formas mais particular, como nome de pessoa, país, estado, município e muitos outros. Por conta disso, o nome é escrito com letra maiúscula. Veja só alguns exemplos. O meu nome é Fernanda e este é um nome próprio. O seu nome também é um nome próprio. O nome do nosso país também. A palavra Brasil é escrita em letra maiúscula.
Isso quer dizer que, quando se trata de um país, devemos escrever com letra maiúscula. E quando é um estado, também. Por exemplo, eu moro no Espírito Santo. A palavra Espírito Santo começa com letra maiúscula. E a palavra santo também. Espírito começa com letra maiúscula e santo também. As cidades e os municípios também são escritas com letras maiúsculas. Podemos resumir assim, que Fernanda, Brasil e Espírito Santo são escritas com letras maiúsculas. Temos também os substantivos simples e os substantivos compostos. Eu vou falar sobre esses dois substantivos ao mesmo tempo, mas é de propósito. Eu quero que você repare a diferença entre eles. Por exemplo, as palavras carro e beija-flor. Veja só, no primeiro caso, o substantivo carro é formado por apenas uma palavra, isto é, ele tem um único radical. Já no segundo caso, o substantivo beija-flor é formado por duas palavras. Veja só, a palavra beija e a palavra flor. Isto é, apresenta dois radicais. Essa é a diferença entre substantivo simples e substantivo composto. O substantivo simples, veja só, possui apenas uma palavra, como o exemplo que você acabou de ver, a palavra carro. Já o substantivo composto possui mais de uma palavra. Um exemplo é a palavra beija-flor, que possui dois radicais, duas palavras. Podemos resumir assim, então. Veja só alguns exemplos de substantivos simples e de substantivos compostos. Veja só, substantivo simples primeiro, lembrando que o substantivo simples tem só uma palavra. Veja só, pedra, livro, jornal, cadeira. E o substantivo composto? Veja só, alguns exemplos. Perceba que tem duas palavras. Guarda-chuva, quarta-feira, superpoder. Aqui nós não temos o hífen, mas a palavra super é uma e poder é outra. Pé de moleque. Então aqui temos vários substantivos compostos. Esses são alguns tipos de substantivos. Eu aposto que você já conhecia essas palavras, mas talvez não conhecesse esses nomes. Ainda temos que aprender mais sobre os substantivos. Agora, iremos aprender sobre as flexões dos substantivos. O que é isso? Flexões são algumas variações do substantivo. Por exemplo, um substantivo pode ser masculino ou feminino. Isto é, flexão de gênero. Quando é masculino, normalmente usamos o término o ou um. E quando é feminino, usamos o término a. Por exemplo, veja só a palavra professor e professora. Veja que a professora aqui termina com a. Cantor e cantora. Veja que no feminino termina com a. Outros exemplos, nós temos aqui o bode e o feminino, que é a cabra. Aqui a palavra muda, bode, cabra. Mas veja que termina com a. O carneiro e a ovelha. Aqui também. As palavras são diferentes de professor e professora, que só acrescenta a letra A. Aqui não. Aqui nós temos o carneiro e uma palavra diferente. No feminino é a ovelha. Dizemos então que os substantivos podem ser flexionados em masculino e feminino e chamamos essa flexão de gênero. Um substantivo também pode ser classificado em aumentativo e diminutivo, isto é, flexão de grau. Como o próprio nome já sugere, aumentativo indica o aumentativo de algo ou de alguma coisa. Já o diminutivo indica a diminuição de um ser ou de alguma coisa. Por exemplo, veja só, a palavra lobo. Como a palavra lobo fica no aumentativo e como a palavra lobo fica no diminutivo? No aumentativo fica lobão e no diminutivo fica lobinho.
E a palavra carro? Como que fica aí no aumentativo e no diminutivo? No aumentativo fica carrão e no diminutivo fica carrinho. Chamamos esse aumento e esse aumentativo e diminutivo de flexão de grau dos substantivos. Temos também, veja só, mais um tipo de flexão. A flexão de número, isto é, singular e plural. Um substantivo pode estar no singular ou no plural. Singular é quando a escrita é sobre uma coisa só, um só elemento. Já o plural é quando a escrita é sobre várias coisas, vários elementos. Veja só alguns exemplos, acompanhem aí. Aqui nós temos professor e aqui no plural, professores. Então, quando é uma coisa só, bicicleta, é quando são várias, plural, bicicletas. Essa flexão é chamada de flexão de número. Em resumo, podemos dizer que um substantivo pode ser flexionado em, relembrando, flexão de gênero, masculino e feminino, flexão de número, singular e plural, e flexão de grau, aumentativo e diminutivo. 3 tipos de flexões. Agora eu vou fazer uma brincadeira e um desafio para testar os seus conhecimentos. Preparado, preparada? Muita atenção e vamos lá! Observe a frase. O cachorrinho está deitado no tapete. Veja só a frase. O cachorrinho está deitado no tapete. Agora responda. A palavra cachorrinho é um substantivo, veja só, substantivo masculino ou um substantivo feminino, cachorrinho. Eu vou dar um tempo para você pensar. Se você respondeu masculino, parabéns! Perceba que ela termina com a letra O. Veja só, cachorrinho. Lembrando, essa é uma flexão de gênero. A palavra cachorrinho está, outra pergunta, está no singular ou está no plural? Pense um pouco. Está no singular. Estaria no plural se estivesse terminando com S. Como não termina com S, é singular. Está falando sobre uma coisa só. É uma flexão de número. Ainda sobre a palavra cachorrinho, ela está no aumentativo ou no diminutivo. Vou dar um tempo para você pensar. Se você respondeu diminutivo, você acertou. Perceba que o final da palavra termina com inho, cachorrinho. É o diminutivo da palavra cachorro e pode indicar um cachorro pequeno, como da foto, veja só. Só por curiosidade, o aumentativo seria a palavra cachorrão. Essa é uma flexão de grau. Agora chegou a hora de você praticar, mas antes disso nós vamos ler a história que se chama O Lobo e a Cabra. Acompanhe a história porque ela será muito importante também na hora de você fazer as atividades. Acompanhe aí. O Lobo e a Cabra. Um lobo viu uma cabra pastando no alto de um rochedo. Como não podia chegar até ela, ele lhe disse: "Desça, senhora cabra, aqui o pasto é melhor e há mais comida." A cabra, que já conhecia a esperteza do lobo, respondeu:
Sim, eu penso que sou tola? Bem sei que está preocupada apenas com o seu próprio alimento. Agora, vamos fazer atividades pensando na história que você acabou de ver. Na história que você acabou de ouvir, existem dois personagens principais, o lobo e a cabra. Qual deles é um substantivo feminino e qual deles é um substantivo masculino? Qual palavra é um substantivo feminino e qual é um substantivo masculino? Vou dar um tempo para você pensar. Nesse caso, lobo é um substantivo masculino e cabra é um substantivo feminino. É só você pensar que lobo termina com O, já cabra termina com A. Essa é uma flexão de gênero. Agora vamos para a atividade número 2. Ainda sobre os personagens lobo e cabra, as duas palavras estão no singular. Qual é o plural de lobo e qual é o plural de cabra? Pense um pouco. O plural de lobo é lobos. Lembrando que é só colocar o S. E o plural de cabra é cabras. Agora, essa é uma flexão de número. Agora vamos para a atividade de número 3. Qual é o aumentativo de lobo? O aumentativo. Eu vou dar um tempo para você pensar. O aumentativo de lobo é lobão. E o diminutivo, você sabe? O diminutivo, nós vimos na aula também, é lobinho. Perceba que a aumentativa termina com ão e o diminutivo termina com inho. Essa é uma flexão de grau. E aí, conseguiu acertar todas as questões, todas as atividades? Eu espero que sim. E já marcou a sua presença aqui nas aulas da TV? Se ainda não, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. E aí, marcou? Agora veja só um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu o que é um substantivo, descobriu alguns tipos de substantivos e viu que os substantivos são flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Agora eu vou deixar um desafio para você que está aí assistindo as aulas da TV. Leia só o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Eu vou ler aí e vocês podem acompanhar a leitura. O título do texto é O Peixe. Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivia esbanjando grandeza, dando uma de valentão. Um dia foi pescado e de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho, agora era só mais uma refeição. No texto que acabamos de ler, o personagem principal é o peixe. Agora que você aprendeu sobre flexão de gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau aumentativo e diminutivo, você já pode responder. No texto, a palavra peixe aparece no aumentativo e no diminutivo. Qual é o singular e o plural da palavra peixe? E aí, você pode escrever em seu caderno ou então gravar um vídeo e enviar para a gente aqui pelo QR Code ou então pelo telefone 27 99 661 0143. Espero a contribuição de vocês, espero receber essa atividade.
Nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que tenham gostado. E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!